Olá, meu nome é Isabelle e eu vou apresentar o nosso projeto final da disciplina, o projeto final do meu grupo, né? E já vou começar pedindo desculpa pela minha voz, que eu tô bem rouca, mas vamos continuar, né? Então, para começar, esse foi o circuito elétrico que a gente projetou. Ele é um amplificador de áudio classe A com um resistor no emissor. Ele é classe A porque o transistor que a gente escolheu, aqui está o 547, mas no experimento a gente colocou o 548, mas no LT Spice o único disponível era o 547. Então, ele é classe A porque o transistor ele vai conduzir o tempo todo e ele vai ficar sempre numa região linear ativa, então consome corrente mesmo sem sinal. Isso no geral vai garantir uma boa fidelidade sonora, mas a desvantagem dele é que ele vai desperdiçar muita energia em formato de calor, né? E aí que vem o resistor que vai estabilizar isso, mas depois vou explicar com mais detalhes. Para começar, explicando esses dois resistores de base, o RB1 e o RB2. RB1 com 150K, RB2 com 30K. Então, esses dois resistores eles vão formar um divisor de tensão para fixar a tensão na base. Isso vai fazer com que o transistor vai estar sempre ligado, mesmo sem sinal, e vai definir o ponto de operação, o que é essencial, né, no amplificador de classe A. Esse resistor RE, inicialmente a gente tinha projetado para 600 ohms, mas 600 ohms não é valor comercial, né? Então a gente teve que trocar para 620. Mas ele é um resistor muito importante, porque é ele que vai diminuir a dissipação de energia, ele que vai estabilidade térmica, ele que vai trazer a estabilidade térmica para o sistema. Então ele vai estabilizar a corrente, diminuir a distorção, ele vai evitar que o transistor ele queime, né? Porque esse circuito ele pode aumentar bastante a temperatura. No geral, ele vai melhorar a linearidade do circuito. Fisicamente, como ele funciona? Se você aumenta a corrente, ele vai aumentar a tensão em RE. Isso vai diminuir a tensão base emissor do transistor e vai reduzir novamente a corrente. Então, ele vai criar uma realimentação negativa automática. Um detalhe é que a gente colocou o capacitor C3 em paralelo com o RE e com capacitância de 68 nanos. Ele vai funcionar como? Em DC, o capacitor vai funcionar como um circuito aberto e o RE vai continuar funcionando normalmente. Mas em AC, em altas frequências, o capacitor vai funcionar como um curto. Então ele remove RE em AC e aumenta o ganho do amplificador. E isso é uma coisa que a gente viu muito na prática, que o valor dessa capacitância vai influenciar diretamente no ganho do amplificador. Porque quanto maior essa capacitância, maior o ganho, mas em compensação, esse RE ele vai atenuar o ganho. Então, quanto maior o RE, mais ele vai atenuar o ganho. O capacitor de entrada C1, esse 4.7, ele vai funcionar como capacitor de acoplamento. Então, ele bloqueia o DC do gerador e ele deixa passar só o AC, que é o áudio, né? Então, ele evita que o gerador altere a polarização do transistor. Basicamente, ele vai funcionar como um filtro passa alta na entrada do circuito. Então, quanto maior esse C1 aqui, mais grave vai passar. E a gente quer passar todas as frequências audíveis, né? Aí agora, passando para esse RC, que é o resistor do coletor, a gente setou ele em 2.4K e é nesse resistor que vai acontecer todo o ganho do circuito, basicamente. Então, quando o sinal na base aumenta, a corrente no coletor aumenta também, a queda em RC vai aumentar e a tensão no coletor vai diminuir. Ou seja, a saída ela vai ser amplificada e a saída também vai ser invertida, né? Em 180 graus. Então, 180 graus fora de fase. Esse é um comportamento típico de um típico de um emissor comum.
Agora, em C2, que é esse capacitor de saída de 1 microfarad, ele vai ser outro capacitor de acoplamento e ele vai bloquear a tensão DC do coletor, só vai deixar passar o sinal de áudio, que é AC, porque o amplificador queima em DC. Então, basicamente, ele vai proteger o próximo estágio. Então, ele vai ser outro passa-baixa. Agora, o RL, a gente colocou uma resistência de 16K para simular um grande amplificador. Só que o amplificador que a gente tinha no laboratório era só de 8 ohms. A gente teve uma dificuldade com isso no circuito, mas mais para frente eu vou explicar como que a gente resolveu isso. Deixa eu passar o áudio, o slide aqui. Então, aqui é a foto do osciloscópio para mostrar que a gente teve um ganho, né, próximo de 10. Então, dá para ver que a onda amarela é a onda de entrada, a onda azul é a onda de saída, e está sendo amplificado em praticamente 11, né, o valor que a gente conseguiu chegar próximo. É importante pontuar que esse sinal amarelo aqui, ele tá com muito ruído, então essa tensão picópica ela fica oscilando, tem vezes que ela chega a 100, 104, ela chega bem mais próximo de 10, praticamente 10, e tem vezes que ela fica oscilando ali em torno de 11, em torno de 10 a 11. Foi o valor que a gente conseguiu chegar próximo, e dá para perceber também que o sinal ele tá defasado, né? Agora, passando para o próximo slide, esse aqui é o vídeo. Então, dá para perceber que a tensão que a gente usou para alimentar. Deixa eu voltar aqui. A tensão que a gente usou para alimentar o transistor foi de 12 volts. E aí, continuando, aqui dá para ver bem nessa foto do osciloscópio, vou pausar aqui, que o ganho fica em torno de 10, então, como eu falei, ele oscila um pouquinho, mas ele vai ficar em torno ali de 11, um ganho um pouquinho maior do que 10, mas dá para perceber aqui, eventualmente ele vai chegar até próximo de 100, e aí vai ser um ganho muito próximo ali, ó. Deixa eu ver se dá para ver, talvez eu volte um pouquinho para ver se eu consigo encaixar aqui no vídeo para mostrar que o ganho fica próximo de 100 também, que é onde ele chega mais ali, 104, que é onde ele chega mais próximo desse valor de ganho 10, né? Foi o que a gente conseguiu chegar mais próximo. Agora, passando aqui para o circuito, a gente tem essa visão geral do circuito. Aqui estou mostrando a visão geral e eu vou começar a explicar todas as partes do transistor. Então, primeiro, conectado no emissor, a gente vai ter, eu acho que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, aqui, esse é o transistor, né, que a gente tem, tá encaixado na protoboard. E aí, aqui, estou mostrando no vídeo. Deixa eu pausar. O que está conectado no emissor é esse RE de 620 ohms e, em paralelo, esse capacitor C3 de 68 nanos. Então, dá para ver esse fio laranja está saindo do emissor e chegando tanto para esse RE, tanto para o CE. E os dois estão indo para o neutro. Aí, agora, na base, eu vou explicar no vídeo, eu vou mostrar no vídeo. Na base, tá vindo... Deixa eu despausar aí. Na base, tá vindo esse fio verde, que ele vai conectar com o capacitor de entrada de 4,7 nanos, então dá para ver que tá saindo da base, tá indo até o capacitor de 4,7. Ali nesse circuito que tá do lado, dá para ver bem o que está representando. E esse capacitor, a outra ponta dele, tá ligado no sinal sinoidal de entrada, né? Que é 1 kHz, o sinal sinoidal. Então a gente conecta o sinal de entrada nisso. E também conectado na base tem o resistor de 30K, que é o RB2, que está conectado à outra ponta no neutro. Então, na base está conectado também o RB2, que vai da base até o neutro, né? Que é o resistor de base, um dos resistores de base. Deixa eu voltar aqui no vídeo onde eu estava, que eu saí aqui. Então, aqui falando
Está conectado no emissor, o resistor e o capacitor. Aqui o que está conectado na base, que é o capacitor de entrada e o resistor base 2. Tá ali dá para ver aqui no circuito. No vídeo eu tô mostrando, né, explicando de novo. Aí, vamos ver. Agora eu vou explicar o que está sendo conectado no coletor. Não, tem ainda o RB1, né? Que está saindo ali do fio azul, e o RB1 também está conectado na base do transistor, que é 850K. Ele está conectado na base do transistor e a outra parte dele está conectado tanto no VCC de alimentação, dá para ver ali. Ele é o que eu estou passando o mouse em cima, né? Então, tanto no VCC de alimentação, como no resistor do coletor de 2.4. Então, aqui esse fio vermelho está entrando no VCC de 12 volts, né? E também na outra ponta tá vindo aquele resistor do coletor de 2.4K. Aí eu estou mostrando no vídeo também. E na outra ponta desse resistor coletor, ele está entrando no coletor do transistor, né? O nome diz. Então, esse fio amarelo, dá para ver que ele está saindo do resistor e entrando no coletor do transistor. Aí, deixa eu ver o que eu vou fazer lá no vídeo agora, né? Acho que dá para pausar um pouco para ver mais com calma, porque os fios estão meio juntos, né? Então, ali, agora, no coletor também, né? Tem Sendo no coletor esse fio vermelho é o capacitor, então o capacitor de 1 micro está entrando também no coletor, está entrando não, né? Está saindo do coletor. E conectado nesse capacitor, em série, está vindo a nossa resistência, que ela está simulando um amplificador de 16K, né? Então, sai do coletor, entra no capacitor e depois vai para a resistência, que é esse amplificador, e está conectado também no terra, né? Aí essa é a visão geral do circuito, passando para o próximo slide. Não, deixa eu ver se eu esqueci alguma parte importante aqui do vídeo. Aqui nessa parte eu só estou mostrando os componentes, então esse capacitor de 68 nano, a gente percebeu que foi o valor melhor a ser colocado, porque quando a gente trocava ele por um capacitor maior, a gente aumentava significativamente o ganho. Tanto que o primeiro capacitor que a gente usou foi de 500 e deu um ganho muito grande, um ganho absurdo, assim. Então a gente foi diminuindo cada vez mais até encontrar esse de 68 nanos, que era condizente com o nosso ganho de 10 do circuito. Aí eu vou tentar passar o próximo slide aqui. Então, aqui é duas fotos, só para mostrar um dos nossos processos, né? Aqui é o circuito que a gente montou, aqui foi o outro que a gente testou. Dá para perceber que os capacitores estavam bem maiores, então o ganho estava bem maior. Inclusive, é importante destacar, eu esqueci, que no nosso circuito, esses valores todos não, né? Alguns, eles não eram esses, mas a gente fez os cálculos e os valores não eram esses, mas a gente mudou para valores comerciais mais próximos. Então, por isso que deu essa diferença no ganho, né? Que ficou oscilando em torno de 11, 10, 11, porque a gente tinha calculado esse 150 era 146, esse 30 era 26 e esse 2.4 era 2.5. Esse aqui era 600. Então, a gente teve que fazer algumas alterações para alterar o circuito para valores comerciais. Aí aqui é um vídeo de um amplificador de 8 ohms que a gente colocou no circuito. De começo, a gente encaixou o amplificador em paralelo com o resistor de 16K, e como os 8 ohms é muito menor, toda a corrente passava para o amplificador, né? Então a gente fez isso só no final para testar o circuito, mas como a tensão que passa pelo circuito é muito baixa, a corrente que chegava aí divide pela resistência do amplificador, a corrente que chegava no amplificador também era muito baixa.
Era suficiente para a gente ouvir um barulhinho muito baixo, mas não era suficiente para a gente ouvir assim em alto som. Dava pra ver que ele estava amplificando, mas estava saindo tipo, muito baixinho. E aí o que eu fiz foi, eu aumentei o VPP pro máximo pra gente conseguir ouvir. Então eu coloquei em 20 VPP para conseguir ouvir, né, o amplificador. E aí esse vídeo é desse VPP aumentado. Então vamos ouvir aqui, tá em áudio, né? Eu não sei se dá para ouvir pela gravação o áudio, mas de qualquer forma eu vou anexar isso no projeto final, então vai estar lá para ouvir certinho. Então, relembrando o que foi feito, né? É o mesmo circuito, a mesma coisa, a gente só conectou aqui o amplificador no lugar da resistência e aumentou o, o VPP do sinal, né? A tensão pico a pico do sinal, porque com o sinal, o jeito que estava muito pequenininho, a gente tinha uma amplificação, mas era muito baixa. E aí, aumentando essa tensão, mesmo dividindo pela resistência, né, do amplificador, os 8 ohms, a corrente que passava foi muito alta. Então, a gente consegue ouvir claramente. Então, é isso. Muito obrigada. E foi esse nosso projeto final.